Falando então sobre a nossa revisão, né, sobre tecidos do corpo humano, vocês devem lembrar, eu espero, o que são os tecidos, né? Tecidos são grupos de células organizadas que trabalham de maneira integrada e desempenham juntas uma determinada função, beleza? Então, esse grupo de células organizadas, tá? Elas vão juntas desempenhar uma determinada função. Ok? Show de bola? Tá. Existem 4 tipos de tecidos no corpo humano: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, ó, aqui olhando nessa imagem, a gente consegue ver o tecido epitelial, né? Que compõe, por exemplo, a nossa pele. A nossa pele é feita de tecido epitelial, tá? O nosso tecido muscular, ok? Que são os nossos músculos. O tecido conjuntivo, que é dividido em vários tipos, mas, por exemplo, o tecido sanguíneo, o tecido adiposo, né? São exemplos de tecidos conjuntivos. E o tecido nervoso, ok? Deixa eu ver cá. Tecido nervoso, que vai formar, né? Ajudar a formar o nosso sistema nervoso, ok? Show de bola. Então, primeiro, né? A gente já viu em sala de aula o que é o tecido epitelial, né? Ou epitélio. O tecido epitelial ele é formado por células justapostas, ou seja, uma do ladinho da outra, que são unidas com pouco espaço entre elas. Lembram disso? São células bem juntinhas uma da outra e que não são vascularizadas, ok? Então, o tecido epitelial são formados por células justapostas, com pouco espaço entre elas, e que não é vascularizado, ou seja, não tem sangue, não tem vasos de sangue, ok? O tecido epitelial ele é composto de 2 tipos. O tecido epitelial de revestimento, ok? Que vai revestir os órgãos, e o tecido epitelial glandular, que vai produzir algumas substâncias, ok? Quando a gente fala da pele, a gente está falando de uma estrutura, né, de um órgão, né, o maior órgão do corpo humano, pesa ali em torno de 5 quilos, né, para alguém adulto, né. A nossa pele ela é formada por 2 partes. Eu até cheguei a desenhar em sala de aula. A epiderme, né, que é o tecido epitelial, que é essa parte aqui que a gente vê, ok? E a derme, que é a parte embaixo da nossa epiderme, ok? Que essa parte já é composta de tecido conjuntivo, ok? Olha só essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem de microscopia, tá? Mas isso aqui não é nem aquela eletrônica, é microscopia óptica. Depois eu posso mostrar para vocês a diferença. Essa imagem aqui, ó, nada mais é do que a imagem da nossa pele. Sabe quando a nossa pele está ressecada, que a gente vê vários desenhozinhos nela, várias ranhuras? Então, é isso aqui, ó, que a gente vê. São as nossas células, ok? Beleza? Aqui em cima a gente tem queratina, tem algumas substâncias que impedem que a gente perca água. Lembra disso? Pois então. Então, na parte superior a gente tem a epiderme e na parte inferior a gente tem a derme, ok? E é na derme que a gente consegue ver, ó, vaso sanguíneo, por exemplo. Beleza? Show de bola? Show. Então, falando sobre a diferença de função, né, entre o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular, tá? O de revestimento, ele tem a função de revestir e proteger o corpo, tá? Além de também conseguir absorver algumas substâncias em alguns órgãos, ok? Por exemplo, no intestino, onde o tecido epitelial do intestino tem a capacidade de absorver água. Lembram disso que a gente conversou em sala de aula? Pois então. Já o tecido epitelial glandular, ele tem a capacidade de produzir secreções através das glândulas, ok? Ah, que tipo de secreção, professora? Leite, lágrimas, suor, sebo, muco, alguns tipos de hormônios. Alguns tipos dessas substâncias são produzidos pelo nosso tecido epitelial glandular, tá? Olha essa imagem aqui que legal. Essa imagem seria como se fosse o esquema da nossa epiderme e da nossa derme, ou seja, das estruturas que formam a nossa pele, tá?
Na parte superior aqui, ó, olha só, a gente tem a nossa epiderme, tá? Com essas células, tá vendo? Células justapostas, uma do ladinho da outra, bem apertadinho, né? Bem juntinhas. E embaixo a gente tem a nossa derme, tá? A gente também tem algumas glândulas. Olha essa daqui, ó, uma glândula sudorípara, tá vendo? A glândula que produz suor, ok? A gente tem aqui, ó, o folículo piloso, que no final das contas é nosso pelo, tá? E que pode estar associado a outras glândulas também formadas pelo tecido epitelial glandular. Por exemplo, a glândula sebácea, que produz sebo, ok? Todo mundo entendeu isso? Então, show de bola. O nosso segundo tipo de tecido, né, que a gente estudou em sala de aula, é o tecido conjuntivo, ok? O tecido conjuntivo, ele é formado por células que já são afastadas umas das outras, tá? E esse espaço entre as células é preenchido por algum tipo de substância, tá? Que a gente chama de substância intercelular ou, como eu chamo em sala de aula, de matriz extracelular. Nada mais é do que uma substância que está entre as células. Lembram disso? Da aula? Ok. Lembrando que isso aqui é uma revisão. Então, tudo isso vocês já têm no caderno de vocês, bem explicadinho, com várias informações bem detalhadas, tá? Isso aqui é uma revisão, ok? A principal função do tecido conjuntivo é unir, sustentar e nutrir os órgãos do corpo, ok? O tecido conjuntivo ele é dividido em dois tipos, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Que é, por exemplo, fibroso frouxo, aqui, ó, essas imagens. E o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que aí a gente já tem o sangue, o tecido adiposo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, ok? Beleza? Essa imagem aqui, ó. Então, olha só essa imagem que eu botei aqui para vocês, ó. Essa imagem aqui mostra um corte transversal de um joelho. Então, imagina um joelho, imagina que alguém cortou no meio dele, tá? Isso aqui é a imagem do joelho. E aí, olha que legal, a gente consegue ver vários dos tecidos conjuntivos. Então, a gente consegue ver os tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Então, por exemplo, o osso, o sangue, o tecido adiposo, ok? E o tecido cartilaginoso, né? E a gente consegue também ver o tecido conjuntivo de propriamente dito, que é o fibroso e o frouxo, ok? Show de bola? Desculpa. Para diferenciar primeiro os dois tipos de tecidos conjuntivos, primeiro então é tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que vai ter exatamente a função de sustentar, preencher, estruturar os órgãos e os tecidos, ok? É o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? O segundo tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo de propriedades especiais. E é ele que é dividido, então, em 4 grupos. O tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo, ok? Então, vamos ver agora com mais detalhes. O primeiro deles, o tecido conjuntivo de propriedades especiais do tipo adiposo, ok? Tecido adiposo, ele é formado por células que têm a capacidade de armazenar gordura, ok? Ele não tem tanto espaço intercelular entre eles, porque as células já são bem grandonas, porque elas podem acumular muita gordura, entenderam? Ok? Então, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Esse senhor, que dá para ver que tem bastante gordura, ele tem a capacidade, nessa região aqui, onde pode ter tecido adiposo, as células desse tecido vão aparecer desses tipos, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma imagem de microscopia também, ok? E aqui dentro é que vai ter a gordura armazenada. Se a gente fosse colorir essas células, ela seria assim, ó, tá vendo? A parte amarela sendo a parte com gordura, ok? A parte da célula consegue armazenar gordura. Professor, ok, mas qual a função desse tipo de célula, tá? Desse tipo de tecido, desculpa. Esse tipo de tecido tem a função, então, de fornecer energia para o corpo, ok? Ele também atua como isolante térmico, ele diminui a perda de calor, ok? E, além de ele oferecer proteção
contra choques mecânicos, tá? Então, se você cair, se uma pessoa que tem um excesso de tecido adiposo, a chance dela de se machucar é menor do que uma pessoa que tem menos tecido adiposo. Entenderam? Show de bola? Uma outra coisa também é sobre frio. Pessoas que têm tecido adiposo, muito tecido adiposo, elas sentem mais calor do que pessoas que têm menos tecido adiposo. Ou seja, pessoas que têm mais tecido adiposo em forma de gordura vai sentir menos frio do que pessoas que têm pouco tecido adiposo. Ok? Show de bola? Então, próximo. O segundo tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais é o tecido cartilaginoso. E aí esse é simples, né? É um tecido resistente, ok? Que ele consegue, ficar durinho, mas ele ainda é flexível. Tu consegue botar seu nariz de um lado para o outro, consegue dobrar sua orelha, ok? Essas estruturas, elas são formadas por cartilagens, ok? Show de bola? Uma outra coisa interessante também é que o tecido cartilaginoso, ele não possui vascularização, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos e nem nervos. Aí você vai pensar, pô, professora, mas peraí, eu furei minha orelha e doeu. Saiu, sei lá, doeu, senti dor. Por quê? Ué, porque o tecido cartilaginoso da nossa orelha, ele é envolto, por quê? Pelo tecido epitelial. E no nosso tecido epitelial, a gente tem sensores de dor, né? Alguns nervos que causam dor, que faz a gente sentir dor, na verdade. Entenderam isso? Então, por mais que a cartilagem não tenha nervos e não tenha sangue, o tecido epitelial, ou a nossa pele, né, que é de tecido epitelial e de tecido conjuntivo, ele tem. Então, é dele que vem o sangue. Entenderam? Show de bola? Então, show. Olha só como que são as células, né? Elas já têm, tá vendo? Um espaço entre as células. As células são esses daqui. E ele tem um espaço entre as células. Mas, que confere rigidez, mas ainda assim é flexível. Ok? Show de bola. Então, chegamos no nosso próximo tecido, que é o tecido ósseo. E que, diferente do tecido cartilaginoso, ele sim possui rigidez, mas sem flexibilidade, ok? A flexibilidade dos ossos não está nos ossos, e sim nas articulações, ok? Que, por um acaso, também tem cartilagem aqui. É graças a essa cartilagem, junto com os ossos, que a gente consegue dobrar os nossos ossos, não os ossos, né? Mas consegue dobrar as nossas articulações, ok? Então, o tecido ósseo que vai formar, então, os ossos, tá? Todos os 206 ossos que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente consegue olhar aqui, né? Cada um dos nossos ossinhos, né? O fêmur, a patela, a clavícula, o crânio, enfim, todos os nossos 206 ossos são formados pelo tecido ósseo. E que a principal função desse tecido é sustentar o nosso corpo. Simples, né? Fácil. Interessante também é que a rigidez do tecido ósseo, ela se deve por causa do cálcio que tem entre as células do osso. Ok? Show de bola? Uma outra coisa interessante também, a gente já conversou sobre isso. Sobre por que as pessoas têm osteoporose. Lembram disso? Por causa de um desbalanço entre as células do tecido ósseo, ok? São essas células que vão degradar o cálcio que está na substância, o cálcio que é a substância intercelular, ok? Lembram disso? Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode pegar na próxima aula fazer uma revisão sobre isso também, falar especificamente sobre a osteoporose, tá? Depois vocês falem comigo e me lembrem. E por último, para terminar, a gente tem então o nosso tecido. A gente tem então o nosso tecido sanguíneo, né? O nosso último tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais. Show de bola. O tecido sanguíneo é o que constitui o sangue. Ele é o único tecido que é líquido. Por quê? Porque a substância intercelular é líquida e a gente chama essa substância de plasma. Ou seja, entre as células, a gente tem um líquido que carrega essas células de um lado para o outro no nosso corpo. Ok?
É o tecido sanguíneo, ele tem a função de transportar substâncias pelo corpo, lembram disso? E ele é formado por diferentes tipos de células. Então, a gente tem os glóbulos vermelhos, ou as hemácias, né? Que também pode ser chamadas de hemácias, que vão transportar o oxigênio. Aqui, ó, hemácias que transportam oxigênio. Transporta oxigênio para onde, professora? Duvido que vocês acertem. Transporta os oxigênios para dentro das células, que vão atuar onde? Nas mitocôndrias. Legal, né? Duvido que vocês tenham lembrado disso. Mas, próximo. Os glóbulos brancos, né? Os outros tipos, o segundo tipo de célula do tecido sanguíneo são os glóbulos brancos ou leucócitos, que atuam na defesa do corpo contra micro-organismos invasores. Ok? Lembram disso? Os glóbulos brancos. E o terceiro tipo são as plaquetas, que na verdade são fragmentos de células, são pedacinhos de células que atuam na coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? Ah, professor, por exemplo, você estava correndo, caiu ali na rua, né? Machucou a sua pele, né? Machucou ali o tecido epitelial, machucou ali a derme embaixo, tecido conjuntivo. E aí começou a sair sangue. Começou a sair sangue. Do nada, o seu sangue para. Sozinho. Por quê que se parou? Porque houve um processo de coagulação, entendeu? As plaquetas, elas fecharam o seu machucado. Entendeu isso? Um show de bola. Então, as plaquetas seriam essas daqui, ó. E todas essas células estão imersas num líquido que a gente chama de plasma. Show?